Acho aqui, peraí. Pode gravar, Renato. Pronto. No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Eu não tenho capital de nenhum. Eu não vou conseguir fazer esse negócio. Sou eu agora ou não? Pode mandar bala, Sim. Antônio. Certo. Então, boa noite. Obrigado a todos pela presença, em especial o professor Carlos Calado, por aceitar o nosso convite para fazer a palestra de hoje. Tentaremos manter um encontro deste a cada mês, e para isso já entramos em contato com vários colegas, fazendo convites para que todos participem, quer trazendo problemas específicos e obras, quer comentando as novidades das novas normas, ou mesmo sobre qualquer outro ponto que acharmos interessante, para o nosso grupo ou até mesmo para a BES Nacional. Já temos a confirmação de alguns colegas da nossa regional Recife, entre os quais eu destaco os nomes de professor Zé Inácio, Paulo Cordeiro, Patrocínio, Salustro na área de metálica, professor Ézio, Gustavo Andrade e Maurício Pinho, entre tantos que a gente ainda está contactando. Agora eu passo a palavra para o diretor Márcio, mas aí se ele tiver que falar alguma coisa, se não, eu já passo a palavra para o professor Calado começar a sua bela apresentação, que eu já vi alguma coisa. Rapaz, quem sou eu para antecipar o professor Carlos Calado? Pode seguir o barco, Antônio, pode seguir o barco. Apresente o nosso convidado, por gentileza. Pronto, o professor Calado, a gente viu aí que no convite, é um grande experiente na área de estrutura, de longas datas, trabalhou por muitos anos num grande escritório, o maior escritório de cálculo que Recife já teve, penso eu, que foi MM Engenharia. Ele foi um dos grandes engenheiros lá dentro. Depois, quando fundou a empresa BIC, ele e o professor Bernardo, e tem uma vasta experiência na parte de projeto, na parte de cálculo estrutural, mas também vereador pela área acadêmica, onde chegou a ser reitor da Universidade Estadual, a UPE, aqui de Pernambuco. Então, é uma pessoa, de fato, admirável, um bom colega, de boas relações,
Então, passo a palavra para você, mestre Calado. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos aqui presentes. Eu vi alguns que já estão na sala e não quero nominar, senão eu teria que ler todos. São pessoas que me são muito caras, alguns mais antigos, da velha guarda, né? Outros mais jovens que estão chegando aí. E eu agradeço demais o convite, Antônio, a você que fez o convite em nome da ABS e a ABS. E eu disse que ia trazer alguns números, uma visão talvez um pouco diferente do que normalmente se apresenta aqui. Mas números são números. Talvez um pouco diferente, mas trabalhar efetivamente com as interpretações que os números podem trazer para a gente. Então, eu vou começar a apresentar aqui, vou pedir licença para compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver se dá tudo certo aqui. Eu vou compartilhar aqui e vou colocar em apresentação. Todos estão vendo aí? Tranquilo? Sim, sim. Então, vamos seguir, né? Educação tecnológica pode contribuir para a melhor formação de engenheiros. Então, esse é o título que eu propus e Antônio aceitou, não é? E na sequência a gente tem, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, minimizar, pronto, porque senão eu não ia conseguir ver aqui os slides. Pronto. O objetivo, não é apresentar, né, questões de interesse da sociedade. E é evidente, a minha intenção é conectar isso com o fortalecimento da engenharia e da consultoria estrutural. A engenharia, seja no momento que nós formamos, seja na atuação dos engenheiros, dos nossos egressos no mundo do trabalho. Então, aqui eu identifico a ABS, não é? Como a gente viu a apresentação, o filmezinho da apresentação, tem muitos profissionais, eu conheço bem, que cumpriram todo o itinerário formativo e se inseriram no mercado de trabalho. E me chamou a atenção que eu usei uma palavra aqui que no filme também está. Mas não apenas se inseriu, a maioria tem reconhecimento de brilhantismo ao longo do exercício profissional. Mas, claro, essa realidade infelizmente, não atinge a maioria das pessoas. Não é? O objetivo do que eu quero mostrar aqui é que muitos ficam pelo caminho, nesse itinerário educacional, sem alcançar uma formação profissional reconhecida. E, muitas vezes, a gente está aí, as avaliações, os que conseguem ingressar e concluir um curso superior nem sempre têm as habilidades e competências suficientes para disputar vagas no mundo do trabalho, e muitas vezes ficando condenados à informalidade. Então, na sequência, a gente coloca aí algumas indagações para reflexão. Qual a importância da educação tecnológica profissional para a juventude brasileira? Se o modelo educacional nosso, da educação superior no Brasil, que teve como referência as universidades de elite americanas, né? Ele é capaz de responder aos desafios de ampliação de vagas ofertadas conforme o próprio Plano Nacional de Educação, o PNE. E vem a indagação também se o ensino profissional, integrando os níveis médio e superior, se esse ensino pode inovar o processo formativo tradicional, se é capaz disso. E se as políticas públicas educacionais no Brasil podem ser ajustadas para um possível novo conceito. Então, aí a gente começa a ver as evidências, né, de que, ao longo desse itinerário formativo, que cobre normalmente dos 3 aos 24 anos, não é? Onde nós temos o ensino básico, infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, né? No meu tempo,
não sei nem se tinha o infantil, era o pré-escolar, né? O Fundamental 1 era o primário, o Fundamental 2 era o ginásio e o médio, não é? Que era o científico ou clássico, quem ia fazer as áreas mais de humanas. Então, a gente tem aí, né, a partir sempre, vocês vão encontrar no rodapé à direita a fonte de onde eu estou passando essas informações, não é? Então, a gente tem que a população em milhões de cada faixa etária é a primeira barra, mais claro um pouco, depois são as matrículas na faixa etária adequada, tudo isso aí são números em milhões, não é? E o percentual, que é a taxa de escolarização. Então, a gente tem de 3 a 5 anos, de 6 a 10, 11 a 14 e 15 a 17. Então, até 14 termina o Fundamental 2, não é? Que é o antigo ginásio, e o ensino médio de 15 a 17, e depois o ensino superior, de 18 a 24, normalmente, onde a gente tem uma queda acentuada, né, daqueles que, de fato, conseguem cumprir essa formação. Eu tenho sempre a preocupação de buscar sempre algumas informações bem mais recentes para calçar bem aquele raciocínio que a gente coloca. Então, dia 21, muito próximo, né, semana passada, de março, na Folha de São Paulo, um artigo publicado pela doutora em economia Priscila Bacalhau, onde ela traz informações de um estudo da Fundação Itaú, que mostrou que metade, 18 do 3, né, foi divulgado. 18 não tem nem um mês ainda, né? Não tem nem um mês, claro. A gente ainda está no dia 2 de abril. Que metade, 52% dos estudantes não terminam o ensino fundamental até os 15 anos de idade. E no ensino médio, só 4 a cada 10, 40%, concluem a etapa na idade certa. E aí, aprofunda um pouco mais o estudo e mostra que os estudantes com alto nível socioeconômico, 70% conseguem cumprir a trajetória regularmente, enquanto apenas 38% dos que têm o baixo nível socioeconômico concluem ensino fundamental na idade correta. Então, isso traz consequências, não é, ao longo da vida desse jovem. Isso não acaba aí, o problema não acaba aí. Aí é o início do problema, né, porque isso repercute, salvo algumas boas exceções, quando acontecem, de pessoas que conseguem a superação. Mas, em princípio, essa deficiência na formação inicial, isso traz consequência. Tem aí também o recorte por questão de raça-cor, que vai, claro, mostrando aquilo que a realidade que a gente conhece por outros indicadores demonstram. E aí eu trouxe o que eu chamo o labirinto do itinerário formativo. Essa figura aí, que você entra e só tem uma saída, e tem que percorrer esse labirinto. Então, a gente tem aí que essa educação básica nem sempre tem a qualidade exigida, não é? O percentual dos estudantes que ingressam no ensino superior é baixo, e mesmo assim, vejam só, metade ou um pouco menos, na realidade, isso já é um pouco menos mesmo, não consegue concluir o curso. A taxa, né, tem aquela história da água, o que se perde no caminho de água tratada, né? A mesma coisa o ensino universitário, o ensino superior, como nos demais que a gente viu, nos diversos estágios da formação formativa. Então, você tem que menos da metade consegue, de fato, concluir o curso. O modelo não contempla realmente um itinerário formativo. E sem o diploma de graduação no ensino superior, que é a única saída do labirinto, há pouco reconhecimento formal de competências e habilidades adquiridas. Ou seja, a formação técnica de nível médio e em cursos superiores que podem, de fato, representar essa saída.
Então, a formação técnica de nível médio pode, sim, contribuir para que a gente tenha uma melhoria, criando uma saída nesse itinerário formativo. E aí, eu vi recentemente também, a semana passada, lideranças de partidos políticos contrário à mudança primeiro, contrária à nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que foi alterada agora no Congresso, não é? E procura criar essas saídas, procura valorizar também o ensino profissional, e dizendo que isso é uma questão para pobre. Não, não é. É uma questão social, de você procurar incluir, de fato, pessoas. Então, não vamos politizar a educação. A educação é uma coisa muito séria para a gente não discutir com muita responsabilidade. Então, a gente tem aí, não é, números que mostram a realidade. Por exemplo, nós tínhamos no ano de 2021 2.574 instituições de ensino superior. Em termos de universidade, 113 públicas, 4,4%, e privada, 91, 3,5%. Centros universitários, 12 públicos, isso no Brasil, hein? 338 privados, 0,5%, 13,1%. Já nas faculdades públicas, 147 públicas, 5,7%, e privadas, 1.832, 71,2%. E os institutos federais, os Cefetes, apenas 41, todos públicos, 1,6%. Então, quando a gente vai olhar nessa pizza aí, a gente percebe que nas instituições de ensino superior, por categoria administrativa, 87,8% são privadas e apenas 12,2% são públicas. Dessas, 4,6% são do sistema federal, 5,2% do sistema estadual e 2,3% do sistema municipal. Quando a gente vai ver, segundo a organização acadêmica, não é? Nós temos, do total das 2.574, 204 universidades, 7,9%, 350 centros universitários, 3,6%, 1.979 faculdades, 76,9%. Quando a gente vai olhar matrículas, de um total de 8 milhões, quase 9 milhões de matrículas, 55,1% estão nas 204 universidades e 13,4% estão nas 1.979 faculdades. Então, vocês percebem aí que as universidades elas têm o maior número de matrículas, não é? Quase o dobro, um pouco menos do que o dobro dos centros universitários, e bem mais do que isso, mais de 4 vezes, o número de matrículas que tem nas faculdades, que representam 76,9% do total de instituições de ensino superior na categoria de faculdade. Quando a gente olha os ingressos em cursos de graduação, a gente vai perceber aí que de 2011 a 2021, a gente tinha que o ensino presencial e à distância. O presencial tinha 81,6% das matrículas e a distância 18,4%. O início do incremento na EAD, a gente pode começar a enxergar a partir de 2014. E, efetivamente, ele já vinha crescendo. Vejam que a pandemia foi em 2020, mas o crescimento da educação à distância já vinha se dando, não é? E ficou muito mais acentuada a partir, evidente, da própria pandemia. Então, hoje, a gente tem... hoje não, né? Já há 3 anos, quer dizer, considerando 2023, 2 anos, 37,2% de matrículas presenciais e 62,8% uma total inversão, não é?
na educação à distância. Quando a gente vai olhar o ingresso nos cursos de graduação por categoria administrativa, a gente percebe que de 2011 a 2021 praticamente não mudou. A gente tinha 491 mil estudantes em instituições públicas e tem agora 492 mil em 2021. Antes tinha-se 20,9% e agora 12,5%. E o grande crescimento, não é, se deu de fato, não é, nas privadas, nas instituições privadas, que em 2021 já estavam com 87,5% das matrículas nos cursos de graduação. Então, mas a gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho. Quando a gente olha em relação, não é, aos cursos de graduação por grau acadêmico, os bacharelados vêm crescendo, não é? Mas a relação deles, percentualmente, saiu de 61,5% para 54,8%, apesar de que houve um crescimento, não é? Nos números absolutos. Já as licenciaturas caiu de 19,5% para 15,4%, houve um pouquinho mais de aumento também no número absoluto de matrículas. Mas o grande aumento se deu realmente também no tecnológico. Mas vejam que esse aumento se deu, de fato, a gente tem aí um marco ali a partir de 2017. E vem aumentando e vai aumentar, a tendência é aumentar 29,7%. A gente pode pensar que isso é uma boa resposta para aquelas questões que eu coloquei lá no início. Eu vou mostrar a vocês que não é bem assim. Pode ser que sim, mas a gente tem que ter um trabalho em cima disso, porque há algumas coisas que estão desvirtuadas, e a gente vai mostrar. Então, quando a gente vê a evolução da matrícula em cursos de graduação tecnológicos, por modalidade de ensino, a gente percebe que, como era de se esperar, aí você tem, e aí o recorte agora é só nos cursos tecnológicos, hein? Eu não estou falando nos outros, bacharelado e licenciatura. Então, você percebe o quanto foi o aumento, e ele está na educação à distância, no modo à distância, não presencial. Presencial houve uma redução muito considerável, tanto em percentual como em números absolutos. Não é? Então, o forte incremento se deu, de fato, na educação à distância, no recorte de cursos tecnológicos. E aí a gente percebe que as instituições privadas nos cursos tecnológicos, elas representam 89,5% e a pública apenas 10,5%. Então, o grosso, de fato, das matrículas nos cursos tecnológicos de graduação, essas matrículas estão no modo à distância. Então, qual é a leitura que a gente faz aí? Que as matrículas nos cursos tecnológicos estão mais concentradas na rede privada e na modalidade à distância. Agora, é muito importante observar isso aí que eu coloquei à direita. O marco legal do ensino técnico implementará, porque ainda não é, ainda foi, eu vou mostrar também mais adiante, agora que foi sancionada a lei, mas ainda nunca foi avaliado. Ou seja, todos os cursos de graduação, de licenciatura, são avaliados, seja no modo presencial, seja à distância. No entanto, os cursos tecnológicos de graduação nunca sofreram avaliação, como a gente tem no SINAES, no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Então, eles estão aí, cresceram nas instituições privadas, no modo à distância, e nós não sabemos o nível desse pessoal que está entrando no mercado de trabalho com seu diploma, o que, de fato, ele conseguiu ter efetivamente de habilidades e competências para disputar vagas no
no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. E aí, a gente tem outro recorte agora mostrando, não é? O quanto. E esses estudantes todos que entraram nos cursos de graduação tecnológicos à distância nas instituições privadas, 53,5% estão na área de negócios, administração e direito. Depois vem TIC, né? Computação, tecnologia da informação e comunicação, muito menos, 17,3%. Serviços, 14%. E a nossa engenharia, produção e construção começa a abrir o pelotão de trás com 5,3%. Mas quando a gente vai ver as matrículas na rede pública, a gente vê que continua o maior número de matrículas em negócio, administração e direito, mas quase empatado com computação, e engenharia está ali, no pelotão de frente, tá certo? Medalha de bronze aí, 22,6%. Depois é que vem serviço com 9,5%, bem menos, e aí as outras áreas. Quando a gente vai para a rede privada, veja a inversão. 56,4% negócio, administração e direito, aí cai para 16,1% computação, 14,5% serviços, e a nossa engenharia está em 3,3%, que é o grosso das matrículas. Ou seja, a gente está com um percentual de 22,6% na rede pública, mais um número irrisório de matrículas, 10,5% apenas, enquanto 89,5% está na rede privada, e cursos à distância, e nós temos apenas 3,3%. Claro, a gente entende, né? Porque é mais fácil você ofertar nas condições que são ofertadas na área de negócio, administração e direito, do que ofertar um curso de engenharia. Isso não tem a menor dúvida. E aí, para ilustrar, o que é hoje as instituições de ensino superior na rede pública e na rede privada? Quando a gente dá um recorte por docentes na educação superior, por categoria administrativa, segundo o regime de trabalho, a gente vê que na rede pública nós temos, num crescendo, que 86,1% dos docentes estão em tempo integral, 10,2% em tempo parcial e apenas 3,8% horistas. Já na rede privada, tempo parcial 42,8%, 30,1% o horista e o tempo integral 27,2%. Uma discreta elevação de 20 para 2020 e 2021, a queda também discreta no horista e uma discreta ascensão do tempo parcial, né? Então, a gente seguindo, quando a gente vai ver pela titulação, né, o grau de formação dos docentes, na rede pública, 69,5% tem doutorado, 22% mestrado, especialização 8,5%. Na rede privada, 46,3% são de mestres, 32,5% de doutores e especialistas, 21,2%. Então, está havendo já um movimento de que a quantidade de doutores que estão já sendo formados no Brasil estão também indo para aqueles que não ingressaram nas instituições públicas de ensino superior, nas universidades, também na rede privada, encontram mais condições de trabalho, até porque isso tem a questão das avaliações do MEC, não é? Que as instituições são obrigadas a contratar para poder ter uma melhor avaliação. E aí a gente mostra, não é, a questão de como está a educação profissional saindo do Brasil, no mundo afora. Então, a gente tem aí esse quadro, e mais uma vez eu chamo a atenção, se olhar para o rodapé do lado direito, eu tirei de um documento, A Educação do Futuro já é uma realidade, do Senai Nacional. Então, você tem aí 71% na Finlândia, vai descendo, 69% Áustria, na União Europeia, 48%. Nos países da OCDE,
DE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 44%. Vejam que na nossa América Latina, México, 38%, Chile, 28%, aí já América do Sul, né? Colômbia, 26%, Brasil, 9%. Então, tem uma cancha grande para a gente valorizar e romper com aquele modelo das universidades americanas de elite e a gente ir para o que a gente encontra muito na Europa, por exemplo, a educação profissional, de fato, sendo valorizada e tendo um espaço. E não é apenas quem não pode fazer um bacharelado ou uma universidade, muita gente vai por opção mesmo, tá certo? Então, a gente tem aqui também publicado no dia 29, né, acho que sexta-feira santa, né, na Folha de São Paulo, os NEM, né, que é a taxa de jovens sem estudo e trabalho, que demanda foco no ensino técnico e parcerias. Então, sem estudo, sem trabalho. Então, nesse limbo ocioso, encontra-se 19,8%, 20% dos brasileiros, não é? Um a cada 5, 20% dos brasileiros entre 15 e 29 anos, de acordo com a pesquisa, o PNAD Educação de 2023, esse mais recente, hein, do ano passado. Segundo o levantamento da OECD, de 2023 também, entre 42 países, o Brasil tem o sexto maior índice de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham, enquanto a taxa média da entidade é de 15%, a nossa de 24,4%. Entre as mulheres, o índice aumenta para 30%, já entre os homens cai para 18,8%. Também essa discrepância foi verificada na PNAD Educação, em que na população feminina, 25,6%, e na masculina cai para 14,2%. Houve uma declaração, não é, nessa matéria de que a principal causa foi atribuída do abandono escolar foi atribuída à busca por emprego. Então, aí vem que, com formação precária, esses jovens enfrentam dificuldades para conseguir contratação, não é? Eles não têm nenhuma competência realmente formal que ele possa não só ter adquirido, como demonstrar formalmente, como a gente mostra com os nossos diplomas, né, de graduação, pós-graduação, etc. Assim, é necessário buscar meios de manter os alunos na rede de ensino e acelerar a transição entre estudo e trabalho. Mais uma vez, a OCDE preconiza, não é, o VET, que é um programa de orientação vocacional aliados a parcerias entre escolas, empresas e indústria para treinamento e contratação de aprendizes. É fundamental, portanto, a integração do ensino técnico ao regular, e o Brasil peca nesse quesito. Então, nós estamos longe da meta do Plano Nacional de Educação de 2014, não é, que queria triplicar as matrículas no ensino profissionalizante de nível médio até 2024, atingindo a marca de 4 milhões. Mas o censo mostrou que não passou de 2,4 milhões que cursavam essa modalidade. Aí a gente tem, né, no trabalho publicado pelo Senai, que ainda na BNCC, que foi mudada agora, que foi aprovada na época do Temer, não é? Cujo ministro da Educação era o Mendonça Filho, 84% dos estudantes do ensino médio têm interesse na educação profissional, segundo o Senai. O itinerário de formação técnica profissional é o mais escolhido entre as 5 opções. Não é? Na BNCC, a gente tinha 5 opções. A formação técnica profissional, linguagem de suas tecnologias, ciências sociais e humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. E dentro do itinerário FPT, né, formação técnica profissional, a gente tinha a área de TIC, né, 26%, negócios, administração de direito, 24%, saúde e bem-estar, 17%, e a engenharia, manufatura e construção, 15%, e serviços, 12%.
Esse é um dado também muito interessante. Não é uma pesquisa feita no Laboratório do Futuro da UFRJ no Rio de Janeiro. Estão aí os autores, não é? E o título do trabalho publicado foi O Futuro do Emprego no Brasil, estimando o impacto da automação. Então, esse impacto da automação, eu pensei desse trabalho, esse gráfico aí, que a gente pode observar, não é? Que quanto mais iletrado, quanto menos formação, aí está a escadinha aí, não é? O maior índice de impacto da automação que ultrapassa o 0,8. Então, quando a gente chega em quem tem uma educação superior completa, aí como cai, não é? Abruptamente. Não é? E quando você tem um mestrado, você tem uma queda também bastante acentuada, e o doutorado, o impacto é muitíssimo menor, não é? Com a automação. Então, esse é o primeiro recorte. Já no segundo recorte, onde a gente vai verificar em função da idade, não é? Da idade. Então, a gente tem da taxa etária. Então, você tem de 10 a 15 anos, de 16 a 24, de 25 a 29. Então, de 10 a 29 anos, esse é o público mais impactado, não é? Pela questão da automação. Quando você passa a partir daí, você tem uma estabilidade, não é, de impacto e praticamente muda muito pouco. Então, aí a gente vem para uma realidade um tanto quanto triste, não é? Quanto menor for o nível de educação e a faixa etária, maior será o impacto da automação. Ou seja, as portas se fechando cada vez mais para essas pessoas que não veem mais na educação a saída para a sua inclusão. Então, essa coisa, me desculpe, eu sou engenheiro que fico preocupado com isso, porque eu acho que a educação é a mãe de todas as inclusões. Como você vai desenvolver uma economia se você não tem pessoas com capacidade de se inserirem nesse mercado? Então, nós temos aí um quadro, não é, que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Não é? Vejam, quanto mais jovem e quanto menor o seu nível educacional, mais impactado ele vai ser, e o aumento da automação, e aí já vem inteligência artificial e outras cositas mais, que isso vai claramente trazer consequências ruins para essas pessoas que não conseguem se inserir através da educação. Então, e aí, mais uma vez, ainda fechando esse trabalho que eu acho interessante, quem quiser ler com maior profundidade, é só pegar aí a fonte e que vocês podem baixar esse trabalho. Quem se interessar pelo assunto, vale a pena esmiuçar um pouco mais. Eu tive que condensar aí, né? Então, o índice de preparo para a automação, calculado pela The Economist, considera o ambiente de inovação, políticas educacionais e políticas de mercado de trabalho de 25 países. Nós estamos na 19ª posição. A nossa pontuação é de 46,4 e a média dos países é de 62,1. O Brasil está em último na categoria ambiente de inovação e na 17ª posição em políticas educacionais e em 13º lugar no quesito políticas de mercado de trabalho. Nossos resultados mostram um cenário preocupante, não é? Claro, não é, para o futuro do emprego no Brasil, pelo impacto da própria automação e pelas razões que a gente viu. Então, a situação fica ainda pior para os trabalhadores, como a gente comentou, né, dos grupos sociais mais vulneráveis, ou seja, baixa renda, baixo nível de escolaridade, jovens e mulheres são os que devem sofrer mais com a automação no futuro. E aí, quais as alternativas que a gente pode encontrar para buscar saídas intermediárias daquele labirinto, né, que a gente mostrou lá atrás, não é? A partir do que já existe no sistema educacional brasileiro. Então, veja, no dia 5 de janeiro de 2021, o Conselho Nacional de Educação publicou a resolução número 1, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. Então, eu fiz aqui um
um recorte em cima, não é? Pincei de lá aquilo que eu considero merecedor da gente entender um pouco qual é o espírito dos conselheiros lá do Conselho Nacional de Educação. Articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos. Então, já chama a atenção de que os sábios se reúnem dentro da sua realidade e dita as regras. Não pode ser, você tem que, como se diz a história, combinar com os russos. Você tem que saber o que é que as pessoas precisam, quem contrata profissionais, o que é que as empresas necessitam, como está indo o mundo do trabalho. Então, a gente tem que correr atrás para formar de acordo com as necessidades. Não quer dizer que a gente não vai formar bacharéis, nós não vamos formar dentro do modelo das grandes universidades e cada vez mais formar mestres e doutores, produzir conhecimento, inovação. Tudo isso está muito bem, mas não adianta você ter isso para poucos e não resolver o problema dos muitos. E os muitos não querem ser mestres e doutores, não. Eles querem trabalhar, eles querem ter uma vida digna, eles querem ter uma formação, eles querem ter habilidades e competências para poder disputar uma vaga nesse mundo do trabalho. Centralidade do trabalho assumido como princípio educativo. Estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico. Tá certo? Vejam, isso aí eu pincei esses pontos que eu acho relevantes para a gente entender o que o Conselho Nacional de Educação já está pensando, ou vinha pensando, né? Isso já é de 2021. Autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico. Fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de educação profissional e tecnológica. Promoção da inovação em todas as suas vertentes. Educação profissional técnica de nível médio, incluindo saídas intermediárias de qualificação e cursos de especialização. Essas saídas intermediárias não fui eu que coloquei, não. Está lá na resolução, que também quem quiser é só baixar na internet, está tudo lá. Educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, incluindo saídas intermediárias de qualificação, cursos de especialização e programas de mestrado e doutorado profissional. Aí aqui eu mostro para vocês do catálogo nacional de curso superior de tecnologia e do catálogo nacional de cursos técnicos, esses 13 eixos formativos, eles são comuns tanto no nível médio quanto no nível superior. Os cursos técnicos, nível médio, tecnológicos, nível superior. Então, eu coloquei em caixa alta, né, em letras maiúsculas, infraestrutura, e ainda dei o destaque, não é? Que é que eu vou abordar com maior detalhe, só a guisa de exemplo. Controle de processos industriais, produção industrial. Assim, eu coloquei aqueles que dizem mais respeito à nossa área, né? Os profissionais aqui, militantes na ABS. Esses 13 eixos formativos, eles são os comuns, não é? Como eu já disse, aos cursos médios e superiores. Então, por exemplo, o eixo formativo em infraestrutura, ele tem esses cursos superiores de tecnologia. Tem alguns outros, mas eu coloquei esses de maior interesse. Aí eu também pincei controle de obras, são 2.400 horas, são 3 anos, não é? Integralizando 800 horas a cada semestre, não é? A cada ano, perdão, 400 por semestre, a cada ano 800, 3 anos, 2.400 horas. Então, a gente vai aí, eu coloquei aqui um exemplo mais detalhado, que está lá no catálogo, qual é o perfil profissional de conclusão, a infraestrutura mínima requerida, o campo de atuação e uma coisa importante, pessoal, nesses cursos, a gente ter uma ligação com o catálogo, não é, brasileiro de ocupações. Está lá, com o número direitinho, não é, o tecnólogo em controle de obras e possibilidade de prosseguimento de estudo na pós-graduação. Então, vejam, aquela história de dizer que o curso
eu acho uma visão tosca de alguns políticos que ficam colocando a educação profissional como uma solução para pobre. Não é. Se a pessoa quiser avançar, ele pode legalmente fazer uma pós-graduação e é claro que ele vai se submeter, como qualquer um de nós se submeteu, quem fez uma pós-graduação estrito sensu, a um programa estrito sensu. Você vai submeter seu projeto lá, seja com mestrado ou um doutorado. Então, tanto na área de acadêmica, como principalmente, que é o que eu também defendo muito, mestrados profissionais, profissionalizantes. E já tem também doutorado profissional na proposta do Conselho Nacional de Educação. Então, a gente tem aqui, né, vejam, eu coloquei isso aqui em 2016, eu fui convidado pelo CREA Pernambuco para fazer uma palestra de abertura na reunião deles, do CONF, de todo o sistema CONF-CREA. E aí eu apresentei uma série de questões e coloquei aí, só para mostrar que a CNI publicou esses que estão aí numa cor diferente e hasteados, opinativos de pessoas falando em nome da CNI. Cursos superiores com lacunas em suas grades curriculares ou com corpo docente despreparado acabam formando profissionais sem habilidades e conhecimentos necessários para assumir responsabilidade no mercado de trabalho. Os engenheiros não saem bem formados da Universidade Brasileira, eles vão ficando bons à medida que ganham experiência. Aqui eu quero fazer um parêntese na fala que foi feita inicialmente, não é? Sim, eu me formei pela Federal em 1974, em Engenharia Civil, mas minha segunda universidade foi MM Engenharia Estrutural, Antônio. Como você também, né? Na época, depois, já na segunda geração da Engedata, né? Então, era MM Engenharia e era a ETEC, né? Os nossos professores também, Zé Fernando Jaime Guzmão e Eleomar Martorelli e José Moacir, né? Lá na MM. Foi a nossa segunda universidade, então isso é natural, a gente sai e tem uma bagagem que vai amadurecer, não é? É feito a banana que a gente compra, que vem no máximo inchada, e a gente bota lá, ela vai amadurecendo. Então, nós vamos, enquanto profissionais, amadurecendo a partir do exercício da nossa profissão, mas nós temos uma base de formação acadêmica, isso é indubitável. Ninguém se forma, de fato, sem ter uma base acadêmica forte. Eu nunca vi, tem gente que entra na universidade para fazer um curso de engenharia e vai fazer estágio a vida toda e é turista no curso de engenharia. Pelo amor de Deus, como é que ele vai ser um bom engenheiro se ele não frequentou, de fato, os bancos de escola? Não é? Então, o currículo das faculdades é uma das origens do problema, segundo outra opinião. 15% você aproveita, 85% não é usado. Em muitas faculdades, o que é ensinado sobre métodos construtivos é igual ao que era ensinado há 30 anos. Aí eu digo, não necessariamente o setor produtivo está certo. E não está mesmo, não. No entanto, ele precisa ser ouvido, principalmente por quem forma os profissionais. E aí eu falei muito pensando, não é, nas próprias instituições que formam, não é, as universidades, as faculdades, não é? Então, essa é uma preocupação constante. Eu fui diretor da faculdade, da Escola Politécnica e também reitor da UPE. Então, a gente sabe o que isso representa, o cuidado que a gente precisa ter. E, às vezes, já escutei de colega, tipo, mas a gente sempre formou assim. Esse é o tipo da coisa que eu não queria ter ouvido para escutar, mas, infelizmente, a gente escuta de tudo, não é? Então, aqui a gente tem, não é, que também ações que estão em andamento que podem mudar essa realidade. Aí eu estou falando de que uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula no dia 31 de julho de 2023, que cria o programa Escola Tempo Integral. E aí vejam que, em Pernambuco, se você olhar, tem 2 estados no Brasil que se destacaram muito na educação. Na educação básica, não é? No ensino fundamental, o Ceará.
em Pernambuco, no ensino médio. E as escolas de tempo integral aqui em Pernambuco, de fato, fizeram a diferença. Nós saímos lá do final, estamos lá em cima, tá certo? Todas as avaliações que foram feitas, escolas públicas do interior, tá certo? Do Estado, e a diferença é que houve investimento para formar melhor, tá certo? Fazer uma escola integrada com a comunidade. Então, o texto prevê, né, assistência técnico-financeira, etc. Enfim, o aumento de matrículas em educação profissionalizante no ensino médio é incentivado pelo programa. Então, para valorizar o ensino técnico no Brasil, o marco legal do ensino técnico é um projeto de lei de autoria aqui do João Campos, quando ele foi deputado federal, e também sancionada por Lula na quarta-feira, 2 de agosto de 2023, contemporaneamente à lei do programa Escola em Tempo Integral. Então, com a lei, mudanças significativas vão ser realizadas. Aí eu estou destacando aí, será implementado o sistema de avaliação do ensino técnico. Pessoal, não é brincadeira. Um aumento abrupto de matrículas à distância no ensino tecnológico nas instituições privadas e sem nenhuma avaliação para dizer como é que anda aquele egresso, que tipo de formação ele teve. Isso não pode. Isso é uma coisa inaceitável. Tem que avaliar e tem que, eventualmente, tirar os cursos que não ofertam nada. Eles apenas tiram dinheiro das pessoas que vão acreditar naquilo e, ao mesmo tempo, muitas vezes, dinheiro financiado pelo próprio poder público para poder dar um diploma que praticamente não tem validade, não é? Porque não conseguiam agregar valor, apesar de que qualquer curso que se faça, qualquer leitura, sempre deixa alguma coisa, mas é muito pouco em relação ao que deveria ser, de fato, dado na formação desses jovens. Então, os créditos eles poderão ser aproveitados em cursos do ensino superior, os jovens aprendizes vão poder entrar no mercado de trabalho com a formação técnica realizada em instituições públicas. E aí, nas ações em andamento, a gente pode também, não é, mostrar assim, tipo, o estudante, ao concluir uma determinada etapa da sua formação acadêmica e profissional, ele pode ter um diploma ou um certificado que reconheça publicamente, como, repito, nós tivemos os nossos diplomas, suas habilidades e competências para o exercício de profissões do mercado de trabalho brasileiro, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. O estudante que desejar sair numa das etapas do itinerário formativo poderá retomar seus estudos e aprofundar sua formação acadêmica profissional em outro momento da sua vida, com mais maturidade, com mais capacidade de enxergar bem o que ele deseja e o que muitas vezes a vida levou ele, né? Às vezes a pessoa pensa uma coisa, mas as oportunidades, as janelas se abrem em outras coisas, outras oportunidades que não era aquilo que ele pensava. As instituições de ensino superior públicas reúnem as condições para operar políticas públicas de inclusão que ampliem seu compromisso em formar pessoas com qualidade. Pernambuco é um exemplo. As nossas escolas de tempo integral é um exemplo. Então, aí os resultados de aferição pública no sistema de avaliação do ensino médio que mostram isso. O engenheiro será melhor formado pelas universidades se tivesse melhor formado no ensino fundamental e médio. A gente na universidade sofre com cada vez mais ingressantes que a gente, e eu acompanhava isso na época de reitor, o nível muito mal passado no ponto de corte. Cursos ofertados que não tinham vagas preenchidas porque não tinha ninguém que tivesse passado, não tinha um número suficiente para preencher as vagas. Eu não estou falando de abandono, não, estou falando de gente que queria entrar e não entrava porque não conseguiu nem atingir o ponto de corte. Então, não tenhamos dúvida de que as escolas de tempo integral associadas à educação profissionalizante no ensino médio muito contribuirão para a formação mais consistente dos futuros engenheiros, não é? Então, para concluir, os cursos técnicos e cursos superiores de tecnologia, eles podem, de fato, contribuir
para a inclusão de jovens que ficam no caminho. Pelo menos eu tenho esse entendimento. Tenho também o entendimento de que eles são vítimas de muitos problemas sociais, mas o modelo formativo educacional adotado pelo Brasil talvez venha contribuindo para excluí-los. Vocês lembram que todo mundo, o ensino médio, era cursinho para passar no vestibular, para tirar um diploma de graduação, um bacharelado. Então, esse era o modelo. Quem não tivesse, ingressasse no ensino superior e terminasse e pegasse o seu diploma de um bacharelado, não tinha um reconhecimento profissional, porque ele não tinha nada, não tinha um diploma, nenhuma saída intermediária. Então, eu quero, de fato, agradecer a Antônio e a todos, a ABS, né, na pessoa do engenheiro Antônio Alves Neto, pelo convite e pela oportunidade deste engenheiro. Pessoal, nunca deixei de ser engenheiro, não, viu? Engenharia está no meu sangue. Está aqui falando sobre educação. Também agradeço a todos que estão aqui nesse encontro profissional da engenharia. E aí concluo convidando, gostaria muito, se o tempo permitisse, eu não sei que horas são, já são 20 horas, não sei se eu exorbitei o tempo, se exorbitei, me desculpem, mas eu gostaria muito se tivesse um bom debate aqui. Estou aqui animado para a gente debater esse assunto. Obrigado. Pois não. Obrigado, Calado. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Calado? Sim, Antônio. Estou ouvindo, Antônio. Estou ouvindo, sim. Ok. Obrigado. Então, muito obrigado e parabéns pela apresentação. Uma coisa muito boa, esse destaque que você levantou. E você falou uma coisa importantíssima. A nossa geração teve a oportunidade de ter grandes professores experientes. Então, como você mesmo falou, nós tivemos duas universidades. Tivemos, no nosso caso, o seu e o meu, a Universidade Federal e os escritórios onde a gente trabalhou. Grandes escolas. Na Federal, por exemplo, nós tivemos excelentes professores em todas as áreas. Jaime Guzmão, Moacir, Martorelli, Zé Fernandes, né? E tantos outros. Doutor, aquele de geologia, né? Então, Dilson Teixeira, e por aí vai. Hoje a gente nota, eu me aposentei da universidade há pouco, há um ano e pouco, mas a gente nota que a universidade está cheia, muita gente com doutorado, especialização, mas com pouca experiência. E você ser professor com experiência faz um diferencial muito grande. Então, isso realmente é uma coisa que me chamou a atenção na desgringolada com o passar do tempo. Né? Temos o Ézio, o professor Ézio, também muito experiente, né? Então, ainda hoje está no batente, mas a gente tem realmente esse pecado hoje de ter muita gente com bastante trajetória acadêmica, mas de pouca experiência para ensinar. Então, cadê nosso amigo Márcio Cunha? Estou aqui, Antônio. Estou pensando no que. Então, por favor, agora abra aí o debate, por favor. Eu estou pensando no que você está comentando. Você sabe que eu não sou aqui de Recife, eu sou do Paraná. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e percebo essa mesma ponto que você está colocando e que o professor Calado comentou durante a apresentação dele, em paralelo, da questão da quantidade de mestres e doutores que o próprio mercado
particular tem procurado para conseguir se capacitar perante o MEC. Mas, não, pelo amor de Deus, eu não sou contra a pesquisa, eu não sou contra estudo, de Claro. forma alguma. Mas eu acho que tem muita gente sendo doutor em apertar parafuso sem nunca ter visto um parafuso na obra. Então, é uma situação, não é um problema, é uma situação que a gente está vivendo hoje, pela minha experiência. Eu ministro alguns cursos cujo foco são literalmente os profissionais que saem da universidade sem aprenderem o que deveriam ter aprendido. Eu não ensino nada mirabolante, eu ensino dimensionar um bloco de 2 estacas, dimensionar um bloco de 3 estacas, dimensionar um consolo, dimensionar um dente Germer. Esse é o meu foco. E, recentemente, não é a primeira vez, eu tive que perder em uma aula de fundações, que eu estava ministrando sobre estaqueamento, cálculo de estaqueamento, e eu tive que perder aproximadamente 10 minutos para ensinar ao pessoal o que era a regra da mão direita. São engenheiros formados que não sabem o que é a regra da mão direita. Então, professor, quando o colega comentou que os engenheiros saem com pouca capacidade ou sem muita habilidade da faculdade, vão ficando melhores conforme a experiência, é o natural, é o caminho natural. A gente sai da faculdade sem ter base. As pessoas entram na universidade achando que vão sair de lá sabendo tudo. Não, muito pelo contrário. Mas eu, particularmente, considero que essa geração que tem saído da faculdade, raro algumas exceções de algumas instituições que são muito boas e que firmam mesmo a mão, que são justamente aquelas que o pessoal reclama, mas está ensinando a mesma coisa há 30 anos desse jeito. Essas a gente ainda consegue ver aquele básico bem aproveitado. Mas tem muita faculdade que, infelizmente, tem formado engenheiros com uma base acadêmica muito fraca. Pelo menos é a visão que eu tenho. Tá? A visão que eu vislumbro do mercado hoje. Não é generalizado, mas é uma grande parte. Infelizmente, é uma parcela significativa. É verdade. A palavra está aberta, quem quer se pronunciar. Diga, Ivan. Olá, boa noite, tudo bem a todos? Me formei agora em dezembro de 2023 e os pontos que estão sendo apresentados aqui é totalmente positivo. Eu trabalhei em uma empresa durante 17 anos no ramo de concreteira, comecei a ficar apaixonado pela engenharia e estou entrando fora do mercado, mas fazendo a faculdade, me formei. Esses pontos que vocês falaram aqui totalmente é verdade. Eu terminei a faculdade e falei com a coordenadora lá, olha, a faculdade tem que ter mais uma amizade com o pessoal de obra. Falei assim, esse termo, porque está faltando mais entrosamento, que o que é dado na faculdade não é o que a gente vê em obra, apesar que eu não estou atuando na área, mas eu trabalhei dentro de obra, prestando trabalho para grandes empresas na minha cidade, e hoje estou tendo que fazer especialização em estudos por fora para me tentar ser um engenheiro de qualidade qualificado. Parabéns aí por esse debate de vocês. E eu sou um engenheiro desse que saí da faculdade com pouca formação, mas estou fazendo um curso de especialização para ser futuramente um engenheiro top de língua, assim vocês são, se Deus permitir, se quiser. Beleza. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, até ouvir a opinião do professor Calado, é com relação a estágio. Uma coisa que eu tenho sentido falta da geração que vem vindo é
não é nem falta de vontade, eu vou fazer estágio, não, eu vou fazer o estágio obrigatório, eu tenho que fazer o estágio obrigatório. Mas por que que eu não faço mais? A gente não percebe isso, não vislumbra isso. Tem casos, eu tenho um estudante aqui no escritório que chegou no último período precisando fazer estágio para se formar. Ele não tinha estágio, nunca tinha feito estágio, no último período. Eu, quando fiz faculdade, quando no terceiro ano da faculdade, fui para a obra. Descobri que eu odeio obra, que eu não sou feito para obra. Meu negócio é escritório, eu gosto de projeto. Mas eu fui para a obra para descobrir que eu não gostava. E eu sinto uma falta de proatividade, professor, dos alunos em buscar estágio. O que o senhor tem, se o senhor tem visto sobre isso? É impressão errônea minha? Veja, essa questão de estágio realmente é uma questão muito interessante. Eu vejo o estágio como uma complementação do aprendizado. Não é o aluno ficar full time dentro das salas de aula e pega o diploma e vai agora ir buscar conhecer coisas que ele não conheceu porque não teve essa inserção. Agora, para mim, o estágio positivo é aquele onde ele consegue, não é, isso não é fácil, mas ele consegue, nas empresas, há empresas que têm uma visão de tratar o estagiário não como uma mão de obra barata, mas como ele contribuir com seu espaço profissional para ajudar a formar. E se aquele profissional, de fato, tiver as condições, as competências, o interesse, né, as habilidades, ele contrata. Não é fácil você contratar o profissional. Você bota o anúncio, pode aparecer um bocado de gente querendo. Agora, vai peneirar para ver realmente o que vai atender. Então, essa é que é a questão. É que, muitas vezes, as empresas, e quando eu não falo criticando nem A, nem B, nem C, nem instituição, né? Eu falo um sistema onde nós estamos inseridos nele. Ora a gente acerta, ora a gente erra. Mas o que eu vejo é que precisa também as empresas terem uma visão mais, eu diria, responsável também na formação. Afinal de contas, ela quer ir buscar o profissional pronto, não, ela pode ajudar a formar, não está fazendo nada demais, tá certo? Quando eu fui estagiar ainda, estudante, no cálculo, antes eu fiz um concurso lá para trabalhar no órgão público, e pedi demissão. Porque eu digo, não, peraí, eu tenho que fazer engenharia. Aí fui-me embora, né? Houve o convite, eu fui lá dos meus professores e, felizmente, me identifiquei realmente, não é? E deu o rumo à minha vida, então, profissional. Então, na realidade, lá eu encontrei um ambiente que é esse que eu digo, favorável. Então, eu tinha nos meus professores aquele porto seguro de eu ir lá discutir, eles mostravam. Não é? Então, eu podia citar vários exemplos, né? Tanto de Martorell quanto de Moacir, mas não vou tomar o tempo de vocês contando minha história. Eu só quero chamar a atenção, Márcio, com a sua colocação, de que estágio é muito sério. Mas isso depende de quem forma, as instituições de formação tem que ter responsabilidade, tem que ter o tutor que vai orientar o projeto de estágio, acompanhar o aluno, tá certo? E tem que ter um profissional que acolhe e que orienta no campo de estágio aquele aluno. E, claro, o aluno pode produzir e trazer resultados positivos. Isso é natural. Então, porque ele é estagiário, ele não tem que apresentar resultados. Não tem, é bom para ele se sentir, adquirir confiança. Então, é aquela história, a responsabilidade é a pessoa ter compromisso com ele mesmo. Com ele mesmo, não é com ninguém, não é com ele mesmo, tá certo? Então, por isso que eu acho que estágio é muito importante para a formação. Eu não sou contra, não, muito pelo contrário. Eu só não quero que a pessoa, o jovem estudante, ainda dos bancos de escola,
ele se empolgue, não é? E esqueça que por trás daquilo tem uma formação. Senão, ele vai ser um mestre de obra qualificado. Por exemplo, estou falando uma obra de engenharia. Então, ele precisa saber o porquê das coisas, ir atrás. E a gente aprende a aprender no banco da escola, a pesquisar, fazer projeto, a ir atrás das respostas. Se no meu tempo, e dos mais antigos, a gente ia atrás das bibliotecas, né, para poder encontrar as coisas, e às vezes em livros de idioma difícil, né, que não era o que a gente dominava, porque não tinha uma publicação nacional boa, mas hoje em dia já tem muito, e naquele tempo... Alemão. O velho Aderson, né? Não, o Pifai, eu até lembro. Quantos autores de qualidade que a gente tem? Então, mas a gente tinha também que se socorrer muitas vezes com bibliografia estrangeira. Hoje, você tem possibilidades bem maiores, né, de você ter condições de se qualificar melhor por você mesmo. E é claro que na universidade você tem orientadores. Cada disciplina daquela que você faz, você tem um professor, não é? E o professor, obviamente, tem professor que não gosta que o aluno chegue junto. Comigo é o contrário, eu ficava feliz danado da vida quando um aluno vinha perguntava: "Ó, professor, não é do assunto que o senhor deu, não, mas eu estou com essa dúvida." Disse, "Não, vem cá, meu filho, eu vou lhe explicar aqui, vamos lá, vamos ver se a gente discute. Não sei se eu vou saber lhe responder, não. Se eu não souber, eu vou atrás e depois trago a resposta." Porque a gente ninguém é enciclopédia, né, o doutor Google para saber tudo, né? Se eu sei, eu digo. Se eu não sei, eu digo, eu vou atrás e depois eu informo. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Uma coisa importante que você falou também aí, a empresa tem uma função social. E nessa função social, com o estagiário, com seus funcionários, né, em termos de direito, tudo que a lei permite e obriga. Quando você vê uma pessoa fazendo engenharia, por exemplo, que é muito comum em obra, e estuda à noite, e dá 8 horas de estágio na obra, isso não é estágio. Bem, porque a própria lei diz que você não pode usar mais que 6 horas por dia, o que eu já acho muito. Na minha época era 4 horas, eu estagiei em Genata, 4 horas de estágio. Nunca exigiram 6 horas na época, tá certo? Então, eu acho que isso sim, isso ajuda na formação do profissional. E o lado que eu já falei, e repito, do professor que seja experiente, que saiba fazer para poder ensinar melhor. Isso é fundamental. Perfeito, Quem André. mais quer pronunciar? O pessoal está tímido. Doutor Eu acho Sérgio, que, estava aí ou não saiu? eu acho que é a barba branca, o bigode branco, cabelo branco, aí o pessoal eu não posso fazer nada. Mas Não, mas pode. Sérgio está muito pior. Doutor Sérgio Osório, doutor Antônio Oscar, me diga aí alguma coisa. O professor Antônio Oscar foi meu professor. Oi, meu também, com muita honra. E foi Aqui, também da MM, né? está mutado, Sérgio. Sérgio, eu acho que o microfone dele está O fechado. microfone está desligado, Sérgio. Tem que ligar o microfone. E eu não consigo desmutar o Sérgio. Ah, eu acho que eu consigo. Peraí. Eu estou vendo aqui Sérgio, estou vendo aqui Romildo, meus professores. O Romildo, meu Pois professor. é. Paulo Cordeiro, colega, além do próprio Pronto, professor Antônio Oscar. Olha a Sérgio aí. Pode falar. pronto. Parabéns para Calado pelo trabalho todo, toda essa apresentação, muito bem feito. Eu estava ontem conversando com o Antônio, lembrando uma coisa
assim, muito grave na formação. A gente teve um profissional com doutorado, sabia trabalhar os programas, aí, de repente, era uma passarela, apoiava no consolo. Ele não sabia calcular um consolo. Aí, depois, o pilar era um bloco de 2 estacas. Eu não tenho programa para calcular um pilar de 2 estacas. Ou seja, a alma da engenharia, o cara com doutorado, o beabá, aquele negócio de fazer. O simples que o Antônio fez um curso de beabá para o pessoal lá de engenharia, engenharia florestal, engenharia agronômica, que era um Isso. beabá. O cara tem uma noção que é uma laje, que é um vão, que é não sei o quê, papapá. Esse beabá é essencial, muito mais do que qualquer equação diferencial de terceiro grau, não sei o quê. Então, essa alma da engenharia tem que ser mais incentivada. Pode ser no curso médio, que tem o Instituto Federal, aí está o curso quase de engenharia. Está quase chegando igual de engenharia, né? O Badec ensina lá e tudo. Então, eu acho essa falta de formação. Você pega a turma nova, que, digamos, vai estagiar com você, ele vai lhe dar aula de informática, porque eu sou analfabeto digital. Então, ele dá aula de informática. Vou pedir ajuda a Bruno, a Antônio, não sei o quê, porque eu sou zero. Mas a gente aprendeu na vida o que é engenharia. A, a parte essencial, quer dizer, a mecânica da engenharia é importante demais. E isso tinha que ser cultivado desde o curso médio e no curso de engenharia, muito mais do que uma coisa muito profunda e a pessoa fica sem base. Aí o cara disse, eu não vou fazer estrutura, para que é que eu vou aprender estrutura? Pelo amor de Deus, né? Você tem que ter, como engenheiro, ele não precisa ser calculista, mas tem que ter os conceitos de estrutura, né? Qualquer engenheiro civil deve ter os conceitos de estrutura, né? E o engenheiro mecânico também, tá certo? Mesmo que ele não venha a ser calculista. Eu tinha um colega que fez uma prova oral com Geraldo Vieira. Aí ele, bomba. Ele disse, prometo ao senhor que eu nunca vou ser calculista. Passou. Nunca mais, eu quero nem saber de cálculo, nunca na minha vida. Então vá-se embora, tá passado. Pronto, é isso que eu acho que tem que ter uma mudança curricular. O que está se falando de mudança de ensino médio, mas a mudança do curso superior é muito importante. A parte de currículo é muito importante. E a mesma coisa, né? Eu estou com 50, quase 55 anos de formado. Quase. Não. E é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu aprendi em 65, 67, 68, está se dando em 2022, 23, 24. É a mesma coisa, mesma grade curricular, a mesma coisa. O mundo está mudando tão depressa e a gente está. Mas aí também, Só isso. mas aí também, Sérgio, eu acho que a gente cai na questão que é um outro problema, na minha visão, da diminuição das cargas horárias das universidades. Porque você precisa dar o conceito, que é o que você diz, a base, a conceituação, o entendimento da engenharia. O aluno tem que ter isso. E ele também tem que ter toda essa parte mais tecnológica para poder acompanhar o mercado. Só que a carga horária da faculdade, quando eu me formei, na UEL, acho que ainda é 4.800 e tantas horas. E a gente tem curso de engenharia civil com 3.600. Onde que a gente faz isso? A gente não consegue. A conta não fecha. Porque o currículo deveria aumentar, mas a carga horária está diminuindo. Aí não vai. Não fecha. Não fecha. Infelizmente. Eu queria colocar um pouquinho mais aqui em relação a essa conversa, Sérgio e Márcio.
Primeiro, eu não sei, queria que vocês me dissessem, qual o entrosamento que existe entre a ABES e a ABENGE. A ABENGE é a Associação Brasileira do Ensino da Engenharia. E segundo, eu tenho uma ideia assim, eu não gosto de dizer consolidada, porque petrifica e é ruim. A gente tem que estar sempre aberto para estar ajustando as coisas. No sentido de que, quando se fala do curso de engenharia, a gente tem aquilo que a gente chama o básico e o profissional. Então, o básico, não é? Então, a gente teve toda uma formulação de um básico para formar um engenheiro que trabalhava com ferramentas que, hoje em dia, essas ferramentas mudaram completamente. Coisas que a gente fazia na mão, tabela, não sei o quê, hoje a gente tem... Quer dizer, eu penso, não é? Mas nunca tive apoio para isso, no sentido de se estudar seriamente o que é do básico, que de fato é básico, para isso que Sérgio colocou, vocês colocaram, Antônio também colocou, para o conhecimento básico do engenheiro, que é independente dele saber usar uma ferramenta tecnológica, mas é um conhecimento de engenharia que ele precisa ter. Aí esse seria um novo básico. E, quando se fala em redução da carga horária, eu não penso em redução da carga horária para dizer que formou com menos horas o engenheiro, não. Eu penso que a gente deveria era fazer assim uma gradação. 3. O que seria o básico, 3 pisos. O primeiro piso, o básico. O segundo piso seria aquele, vamos dizer assim, aquelas disciplinas estruturantes do conhecimento da engenharia geral. E o último piso seria para as especialidades. Então, as especialidades ainda na graduação, porque a gente faz de conta que forma especialista em tudo e ele não é especialista em nada. Então, acabar com isso. Então, não é que você vai dizer que pronto, ele não sabe nada de hidráulica, por exemplo, ou de transporte, ou está só focado em estrutura ou em fundações, etc. Não, não é isso. Mas é que a gente precisa antecipar essa etapa para que o aluno ele possa decidir, tá certo? Qual o caminho que ele deseja. E se ele quiser estudar mais, quando ele tiver o diploma dele, mas eu agora queria ver uma outra área. Por exemplo, eu me formei, eu gostei muito de estrutura, mas agora eu estou lá na parte de gestão de empreendimentos. Pô, vai fazer uma pós, lato ou estrito sensu, tá certo? Nesse aspecto é mais lato sensu mesmo. Então, é nessa linha. Então, eu não defendo que reduza a carga horária, não. Eu defendo que a gente melhore essa carga horária criando esses 3 pisos, tá certo? E isso, eu sei que a Benji avançou um bocado nisso, por isso a minha pergunta inicial, até que ponto a Benji procurou a BES para dialogar? Não é a BES procurar a Benji, mas se a Benji não procurou a BES, acho que a BES poderia procurar promover um bom debate, puxando a Benji para dentro de uma discussão aqui com a gente. Interessante. Eu acho que esse padrão que o senhor está propondo é mais ou menos, posso estar errado, do que é feito hoje na Europa, né? Você tem o ciclo básico de engenharia de formação, e aí você vai fazer o seu mestrado, que na verdade é a especialização, é o pós-Bolonha, né? O Tratado de Bolonha. É mais ou menos isso. Tratado de Bolonha. Isso. Eu sou muito fã disso, muito fã mesmo. Só que eu acho que aqui nós temos um problema legal, porque um engenheiro formado com um diploma na mão, ele tem a mesma atribuição. Um menino que recém saiu da faculdade tem a mesma atribuição que o Dr. Sérgio Osório. Legalmente, ele está apto a desenvolver os mesmos projetos que o Dr. Sérgio. Aí tem uma resposta para você em relação, por exemplo, ao Tratado de Bolonha. Lá, o que é que eles fizeram? O primeiro ciclo são 3 anos.
Então, por exemplo, não só foi a engenharia, não, viu? A área de medicina e outras também, mas vamos para a engenharia. Aí, qual a saída que eles deram? Criaram o mestrado, que é o segundo ciclo, mais 2 anos, mestrado profissional. Então, para ele exercer a engenharia, ele tem que ter os 2 ciclos. Entendeu? O CREA lá, vamos dizer, exige. E não é só, não é um país, não, é na Europa como um todo. Então, ele precisa ter. Então, quando a gente fez aqui os intercâmbios, principalmente com o Instituto Politécnico de Turim, para a questão da fábrica da Jeep, né? Então, e outros que a gente faz com a França, o programa Brafitec, lá o nosso aluno ele vai lá, ele volta com mestrado, com 5 anos. E aqui, o estrangeiro que vem para a gente, ele se forma com 5 e não tem mestrado, é só o bacharel. Mas só que a nossa formação corresponde àquela que são os 2 ciclos, aí porque ele exige. Então, nesse aspecto, eu conversei com o presidente do CREA, eu faço parte do conselho do Comitê Tecnológico Permanente do CREA. E já conversei com o atual presidente, que foi reeleito, o Adriano Lucena, sobre a possibilidade, porque me disseram que lá eles não aceitavam os tecnólogos. Ele disse, não, nós temos, sim, a possibilidade, só que ele vai ter as restrições. Então, eu digo, isso resolve. É o que você colocou, Márcio. Então, ele não vai ter as mesmas atribuições do doutor Sérgio Osório de jeito nenhum, porque ele tem formalmente restrições. Agora, é claro que o mercado é outra história. O mercado pode até mandar um mestre construir um prédio, né? Depende de quem. Aí eu já vi gente dizer assim: eu contratei um mestre, ele fez minha casa, é uma fundação robusta, olha, dá até para construir um prédio de 3 andares. Eu fico achando graça, com vontade de dizer, mas rapaz, você é muito burro, né, rapaz? Você gastou dinheiro. Não é? Mas essa é a realidade. Da realidade que temos Fiz para a um bloco realidade que muito nós seguro, queremos 1 metro por 1 metro por 1 metro, com ferro de 5/8. É muito seguro. Isso não é a fundação de uma escada. A minha turma, eu me formei em 78, e o que você falou aí, Calado, existiu na Federal na época. Na minha turma era o seguinte, tinha 5 especializações, e basicamente eram os 2 últimos anos. Então, tinha a área de estruturas, de saneamento, de estrada, de construção, e tinha uma outra que eu não me lembro mais. Eu sei que eram 5 áreas. Então, a gente pagava poucas cadeiras de saneamento, por exemplo. Pagava somente os básicos de saneamento. Pagava estrada 1 e estrada 2. Mas a economia dos transportes, a gente não pagava. Por aí vai. E fazia estrutura. Então, a gente tinha o básico, muito puxado, e vendo coisa que, de fato, algumas coisas que eram desnecessárias, já estava até obsoleto. Vocês ainda estudaram grafostática. Minha geração já não estudou. Você, Rosana, com certeza estudou grafostática. Muita gente aí talvez não sabe nem o que diabo é grafostática. E é um negócio arretado. Tá? Graças a Deus, não. Hein? Graças a Deus, não. Não, pois é. Então, eu acho que voltar um pouco a esse negócio de você chegar no último ano e se dedicar a uma determinada área, eu acho que seria uma boa, realmente. Mais alguém quer Mais alguém tem alguma pergunta? Senão a gente vai liberar uma o professor, contribuição? agradecendo a disponibilidade dele, a essa palestra que nos ministrou aqui, muito interessante. É bom ver diversos pontos de vista. Eu acho que a gente cresce vendo isso, né? Vendo pontos de vista diferentes dos nossos, né? É Isso. sempre muito enriquecedor. Beleza. Podemos então encerrar? Podemos encerrar. Calado, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Sei que você, para preparar esse material, você
de fato, teve que parar dos seus afazeres, que não são poucos, eu sei disso, e a gente fica muito grato e, com certeza, a gente está contando com a participação de outros colegas, alguns eu já citei, outros estão ainda para se manifestar. Um grande abraço, meu amigo, e obrigado a todos. Obrigado, Antônio, e obrigado a Márcio, Sérgio e tantos que estão aqui na sala, né, nos assistindo. Eu é que agradeço a oportunidade e você me inseriu no grupo da ABS e eu venho acompanhando, não é, as coisas e eu tenho motivação da gente discutir coisas que possam construir, não é, soluções, melhoria para o que a gente faz, né? Afinal de contas, quando a gente olha que hoje os novos alunos, esse pessoal que está... Ninguém quer mais a área de estrutura, não. Eu acho que a área de estrutura mete muito medo, né? Porque o pessoal foge hoje, não se interessa mais, ou porque, de fato, é uma área muito árida e que a recompensa não é aquilo que as pessoas esperam, mas a verdade é que tem muita gente que corre, viu, nessa nossa especialidade. Então, vamos valorizá-la e mostrar da importância dela, porque sem ela as coisas não ficam em pé, né? É verdade. Mas nós somos responsáveis também por não ser bem remunerados também. Meu ex-chefe... Na minha época, a formação de engenheiro estrutural era 1 ou 2 por turma, que já foi de 50 e agora as turmas diminuíram. E quando chegava o colega, rapaz, acho que eu vou fazer estrutura, cara, tu vai ficar pobre a vida toda, ou praga. Meu ex-chefe falava isso, Sérgio. Você trabalha com um número muito pequeno, quer dizer, o cara trabalha com uma obra de milhões e a gente está trabalhando com centavos. Meu ex-chefe dizia que eu não quero ser calculista, não. Calculista nenhum fica rico. Aí outra coisa assim, quando eu quero provocar a risada, quando o cara chega, e você está com problema? Eu digo, rapaz, eu não tenho nenhum problema, que eu já estou milionário. Aí todo mundo quer negar. Beleza. Vamos lá. Parabéns a todos, vamos me despedindo. Renata, muito obrigado, da ABS, pela paciência aí, esperar a gente também. Tudo de bom. Imagina, estamos à disposição. Obrigada a vocês. Doutor Sérgio, vai uma pitombinha? Vai uma pitombinha? Uma pitombinha. O microfone está desligado, Sérgio. Ele ligou, foi. Desligou o microfone. Beleza. Isso é piada interna, gente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, minha gente. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Calabra.